Na nossa pesquisa genealógica, temos que tomar muito cuidado com algumas deduções. E eu digo isso, algumas podem até não interferir necessariamente na busca de documentos, no levantamento de dados. Mas quando nós estamos traçando toda a história da família, o perfil, essas deduções elas podem prejudicar, principalmente porque algumas informações, por mais que elas estejam em documentos oficiais, elas podem não corresponder à verdade. Eu vou explicar um pouco isso. Esse não é o primeiro vídeo que eu faço a respeito do tema, né, falando das deduções, todas essas questões. Mas é importante levantar, e foi algo que agora, conversando com uma pessoa, eu refleti. E talvez uma informação que eu sempre tomei com verdade não seja exatamente assim. Embora isso não tenha interferido na minha pesquisa, em encontrar os documentos, em nada disso. Mas é como eu falei, às vezes a gente tem que ir além simplesmente da documentação, né? Além simplesmente do que está oficial, para tentar traçar uma história mais precisa da nossa família. E isso se deve muito quando eu comecei a pesquisar, né, informações sobre a família do meu avô. O que dificulta é que no momento em que eu iniciei a pesquisa, boa parte dos envolvidos, inclusive o meu avô, já era falecido. Por esse motivo não é tão fácil assim buscar algumas informações. Mas o que eu tenho de preciso, né? Eu sou da cidade de Ribeirão Preto e o meu avô, ele é o terceiro de 7 filhos e só ele nasceu em Ribeirão Preto. Os 2 mais velhos nasceram na cidade de Cravinhos, que é uma cidade do lado de Ribeirão, né? Muito próximo, cidade vizinha, muito próxima. E depois o meu avô, os outros 4, né, mais novos que o meu avô, nasceram na cidade de Serrana. Ok, e até eu sempre brinquei, porque é justo ele, só ele nasceu em Ribeirão Preto. Mas tem um detalhe aí, só ele nasceu em Ribeirão Preto, segundo o que consta nos documentos. E todos os documentos dele, certidão de nascimento, casamento, óbito, até mesmo certidão de nascimento dos filhos, todos os documentos possíveis constam que ele nasceu em Ribeirão Preto. E os seus irmãos já foram um pouco diferentes. Caso, por exemplo, um nasceu em Cravinhos, mas casou em Serrana, né? Todas essas questões. Mas o que eu passei a refletir? Nada garante que ele de fato nasceu em Ribeirão Preto. Por quê? Eles nasciam em área rural, zona rural, né? Então, o que acontecia é que iam em algum município da região. Lembrando assim, nós estamos falando do começo do século XX. A noção que as pessoas tinham do espaço, dos documentos oficiais, de registrar filhos, de todas essas questões, a vida era muito diferente. Então a gente tem que enxergar também como as pessoas procediam, né? Como era o dia a dia, a rotina, no olhar da época. Então por isso que eu pensei, você mora numa área rural, e não faz muita diferença para você em qual município, no limite de qual município, a fazenda, sítio, enfim, o pedaço de terra que você trabalha, que não é seu, né, que você trabalha para alguém, o que aconteceu com eles e com muitas pessoas, não faz muita diferença em qual área está, em qual município, né, dentro de qual limite. Porque você vivia, se precisava ir na cidade, ia na cidade ou mais próxima, ou que tinha maior número de mercadorias, ou enfim, de possibilidade de vender algo, né, onde era mais interessante. E aí nascia o filho, primeiro, que já não era como hoje, pelo menos no nosso padrão, né, você tem um filho e já registra no dia, vai atrás de toda a documentação. Poderia passar algum tempo até eles irem registrar. Já começa por aí. E não necessariamente registravam na cidade, né, onde realmente nasceu, onde a área rural, onde a região, né? Lembrando que não era comum você ir em maternidades, hospitais, era um outro padrão de vida, principalmente falando dos mais pobres, né? Talvez os mais ricos ainda tivessem algo. Então, quem garante que, no caso, o meu avô, por exemplo, ele nasceu na área rural, em alguma fazenda, alguma coisa, e
o pai dele foi fazer algo, né, a trabalho ou qualquer coisa em Ribeirão Preto e aproveitou para registrar, né, quem garante que foi nesse município? E aconteceu com os outros. Então quem garante que, por exemplo, ele estava próximo a Cravinhos, havia um cartório, já vou registrar meu filho aqui. Então falar, nasceu aqui mesmo? Nasceu aqui mesmo. Porque até a noção, principalmente como havia uma área rural muito maior, até essa noção era diferente, né, de em qual município nasceu. Pode pôr aqui mesmo, não vai fazer diferença, né? Essa era a visão. E então a gente tem que entender isso. É o que eu falei, nesse caso, como não fez diferença nenhuma para a pesquisa, em termos de informações de registros. Mas acho que é uma boa reflexão, assim. Até porque, às vezes, você afirmar categoricamente, não, o meu avô, o meu bisavô, tal, nasceu em tal cidade. Às vezes nasceu na cidade do lado. Geralmente não nasceu tanto em cidades, né? Boa parte nascia mesmo na área rural. E aí é o que eu falei, toda essa noção de espaço e tal. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Estou deixando mais vídeos para você assistir. Valeu!